Salve, salve, guerreiros! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto sobre geometria analítica, mais especificamente sobre circunferências. Você que não é inscrito no nosso canal, lembra, né, de dar essa força. Professor Edson Moraes aqui falando para você. Ative aí também o sininho para você receber primeiro as notificações, ok? Vamos em frente. Vamos falar hoje agora sobre a possibilidade da equação que era reduzida da circunferência, lembra da videoaula anterior, escrever-se num formato mais amplo, mais geral. Isso é possível? Sim. Vamos ver como, tá? Para obter a equação geral da circunferência, lembrando que eu vou pegar aqui o nosso apontador, tá? Basta a gente desenvolver, né? Basta a gente desenvolver os produtos notáveis que se encontram lá no primeiro quadrante e pegar, né, o r ao quadrado que está no segundo e trazer para o primeiro. Então aqui é muito fácil, matemática básica. Inclusive a gente tem uma playlist só sobre matemática básica, tá? Então, ó, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ou seja, isso é o quadrado da diferença, produto notável. Então tá aqui o resultado, ó. Tá, ó. Depois, mais y ao quadrado menos 2 vezes y vezes b, menos 2by, mais o y ao quadrado, mais o b ao quadrado. Então tá aqui, ó. E o r ao quadrado que está no segundo membro vem para o primeiro, ele vem subtraindo. Como não ficou nada no segundo membro, ficou igual a zero. Nossa equação geral vai então assumir agora essa postura. A gente organiza, né, a casa, coloca quem tem todo mundo, né, as variáveis x e y, que são as variáveis do ponto, lembra? São as variáveis de um ponto fixo. A gente coloca aqui primeiro para organizar a casa, x ao quadrado mais y ao quadrado. E em seguida vem os valores que estão atrelados, né, à coordenada do centro. Então, presta atenção que a gente vai dar uma dica massa hoje. Então seria menos 2ax menos 2by, ok? E o que vem depois, Edson? O que vem depois é todo o resto que vai me auxiliar a descobrir tanto o centro quanto o raio da circunferência, tá? Então essa é a equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Não tenha medo, essa equação é muito fácil de trabalhar com ela. Vamos aos exemplos? Vamos determinar a equação geral da circunferência, que tem centro menos 2 e 1 e que tem raio 2. Nós vamos partir de onde, Edson? Aqui agora a gente não tem, né? Os pontos não estão alinhados para a gente fazer uma matriz, achar essa equação, né? Não. Mas a gente parte da reduzida. Agora a gente constrói a reduzida primeiro, depois desenvolve e acha aquela equação, tá bom? Então, tá aí, ó. A reduzida não é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado? Pois bem, então vou substituir no a menos 2, vou substituir no b o 1. E no raio, o 2. Tranquilo? Quando fizermos isso, tá aqui, ó. X menos menos 2 vai dar x mais 2. Pega esse produto notável e desenvolve. O primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então tá aqui, 4x. Mais 2 ao quadrado, 4. Tranquilo? Segundo parênteses, y menos o b, que era 1, ao quadrado. Então, y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 1, menos 2y, mais 1 ao quadrado, que é 1. Tranquilo? E quanto é o raio? 2, né? Então, 2 ao quadrado, 4. Para terminar, a gente só organiza a casa e pega esse 4 e traz para o primeiro membro. Lembra? Como é que a gente organiza a casa? A gente pega y ao quadrado e x ao quadrado e traz tudo para o primeiro membro. Depois, quem está acompanhado de x, quem está acompanhado de y. Depois, todos os que estão desacompanhados por último. Tá? Então, tá aqui, ó, organizando a casa, bonitinho. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y mais 1 igual a zero. Eu acho que eu já vou te dar uma super dica a partir de agora. Vamos testar, ver se isso aqui funciona mesmo? Vamos, né? Olha o que é que você vai ver. Preste bem atenção. Quando eu olhar para aquele termo que está acompanhado de x e aquele termo que está acompanhado de x, e cada um deles eu dividir por menos 2, depois numa aula futura, a gente pode fazer essa demonstração para você entender por que menos 2, né? A gente sempre vai achar o centro da circunferência. Então vamos fazer o teste. 4x dividido por menos 2. 4x dividido por menos 2
Então vai dar menos 2, né? Inclusive esqueça a parte literal, x e y. 4 dividido por menos 2 dá menos 2, ó. Tá? E menos 2 dividido por menos 2 dá 1, né? Ó. O centro da circunferência. Tranquilo, né? Fácil. Vamos para frente. Segundo exemplo. Agora vamos representar a circunferência. Centro menos 3 e 1 e raio 2 na forma geral. Um exemplo igual ao anterior, né? Então, ele vai colocar aqui, representado graficamente, né? O centro, menos 3 e 1. E vamos partir de novo da equação reduzida para chegarmos na geral. Então, na reduzida, x menos menos 3 vai dar x mais 3 ao quadrado. Mais y menos 1 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. 2 ao quadrado, portanto, é 4. Agora aqui é moleza, né? Matemática básica. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Está aqui a nossa resposta. X ao quadrado mais 6x mais 9, tá? Y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 1 mais 1 ao quadrado. Está aqui nossa resposta. Y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 4. Agora vamos organizar a casa, né? Passa esse 4 para o primeiro membro e vamos organizar x ao quadrado mais y ao quadrado, depois o valor que está acompanhado do x, depois o valor que está acompanhado do y e depois todos os outros valores desacompanhados de incógnita, tá bom? Então tá aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 2y mais 9 mais 1 menos 4, tá bom? Então ficou aqui a equação agora geral. Então a equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 2y mais 6 igual a 0. Quer fazer aquele teste? Vamos dividir o valor que está acompanhado de x e o valor que está acompanhado de y para ver se a gente acha o nosso centro, a coordenada do centro. Você lembra por quem que divide? Isso mesmo, por menos 2. Então, 6 dividido por menos 2, menos 3, né? Ó. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Ó. Fácil, né? Muito bem. Ele traz mais um exemplo para a gente. Dada a equação, ele agora nos dá a equação geral, né? E ele quer que agora a gente determine o centro e o raio. Ah, ficou fácil agora, né? Determinar o centro. O raio dá mais um pouquinho de trabalho, mas e o centro? Com moleza, né? Só que eu vou mostrar a vocês primeiro como que se resolve de uma maneira comum, sem saber aquele artifício, tá? Utilizando a estratégia do trinômio quadrado perfeito. Se você não lembra o que é isso, né, vou deixar uma notificação aqui, né, um cardzinho para você lembrar e ir consultar lá na nossa videoaula, a aula sobre produtos notáveis. Aí você vai lembrar o que é um trinômio quadrado perfeito, tá? Veja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 24 igual a 0. Montar um trinômio quadrado perfeito é perceber que junto a x ao quadrado e a menos 6x deve ter um terceiro termo que seja trinômio, para formar um trinômio, e que seja um quadrado perfeito. Porque senão o termo menos 6x não tinha surgido. Você lembra, acho que é hora de explicar agora aquele 2. Você lembra que a gente, para achar, a gente pega esse camarada e divide por menos 2? Vai dar 3. E o 8 dividido por menos 2 vai dar menos 4. A gente já achou o centro, né? 3 menos 4. Pois é. É dividido por 2 porque quando a gente desenvolve um produto notável, a gente pega o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então esse 2 surge daí. Esse termo está dobrado. Ah, então se eu dividir esse termo por 2, perdão, eu encontro quem? Eu encontro 3, não é isso? Então já sei que o quadrado perfeito que eu preciso preencher aqui vai ser o 3 ao quadrado. Quando eu dividir esse 8 por 2... Presta bem atenção nisso, tá? Vai dar 4. Então, eu já sei que quem está faltando aqui é um quadrado perfeito. E é quem? É o 4 ao quadrado, ou seja, é o 16. Vocês me compreendem agora? Né? Porque a equação geral da circunferência é um trinômio quadrado perfeito formado com a variável x e um trinômio quadrado perfeito formado com a variável y. O que sobra, lembra, é aquele raio ao quadrado. Fica lá fora. Tá? A gente traz para o primeiro membro para se escrever em formato de equação. Tá bom? Então, tá vendo? Ó, os números que estavam faltando, 9 e 16. Tá aqui, ó, 9. Tá? Lá na nossa aula de fatoração, a gente aprendeu que para fatorar um trinômio, extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do segundo. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. Como aqui é um menos, vem para cá um menos. E olha aquele 2 que a gente falava. Porque se trata de um quadrado perfeito. Então, 2 vezes x vezes 3 tem que dar o termo central. Se não der,
não forma um trinômio quadrado perfeito, tá? 2 vezes 3 vezes x dá 6x? Dá. Olha aqui de novo, raiz de 16 é 4, raiz de y ao quadrado é y. 2 vezes y vezes 4 dá 8y? Dá. Então, comprovadamente, tá feito isso, né? Agora, para a equação ficar perfeitamente correta, lembra, eu não preciso adicionar apenas um 9 aqui e um 16 aqui. Toda equação, propriedade da matemática básica, o que eu adicionar no primeiro membro, eu tenho que adicionar no segundo, né? Então, tá aqui, ó, mais 9 mais 16 também no segundo, para poder manter a identidade, tá? 24 mais 9 mais 16 dá 49. 49 tem um quadrado perfeito? Tem, né? 7. Então já achamos a raiz que é 7. Perdão, o raio que é 7, tá? Então tá aí, ó. Né? O raio mede 7. Se a gente fosse precisar medir C a um ponto qualquer aqui, ó, dessa circunferência dava 7. E o seu centro tem a coordenada 3 e menos 4, como a gente já havia feito esse cálculo antes. Tudo bem? Você percebe, ó, a gente parte da geral e encontra a reduzida. E a gente parte da reduzida e encontra a geral. Isso é óbvio, matemática se completa, é a exatidão que essa ciência nos traz, tá bom? Vamos lá para mais alguns exemplos. Tem um exemplo interessante aqui. Se ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero, isso é uma equação completa de segundo grau, é possível a gente determinar as condições para os coeficientes a, b, c, d, e e f devam cumprir para que essa equação seja dada por uma circunferência? Seja de uma circunferência? Bom, o que é que eu vou ter que fazer? Preste bem atenção. Nós vamos transformar em 1 o coeficiente que está acompanhado de x ao quadrado. Isso é possível fazendo como? Se eu pegar esse monômio e dividir por a. Quando eu dividir ax ao quadrado por a, vai dar 1x ao quadrado. Tranquilo? Só que lembra, se eu somar no membro, eu tenho que somar no outro. Se eu multiplicar no membro, eu tenho que multiplicar no outro. Se eu dividir no membro, eu tenho que dividir no outro. Então, divide aí para todo mundo. Ó, dividi o a aí, né, para todo mundo, tá? E lá do outro lado, 0 dividido por a, 0. Lembre-se que a tem que ser diferente de 0, tá bom? Agora, eu vou pegar isso e comparar com a equação de uma circunferência, para a gente chegar a algumas deduções. Comparando, ó. 1x ao quadrado igual a 1x ao quadrado de uma equação da circunferência, certo? B sobre A, que está acompanhado de y ao quadrado, também tem que ser igual a 1. Aí olha que conclusão a gente já chega. Para B sobre A tem que ser igual a 1, qual a conclusão que eu tenho que ter? Que B é igual a A. Tá certo? Para essa questão. Mas, você percebe que C, né, C elevado a zero sobre A acompanhado de xy, né? Esse fator, esse termo não existe para a equação da circunferência. Então é como se eu tivesse um c elevado a zero aqui, esse fator todinho, na verdade, fosse zerado. Então esse fator aqui não deve existir para se tratar de uma equação de circunferência, tá? Agora vamos olhar para as variáveis que estão acompanhadas de x. D sobre A tem que ser igual a quem? A menos 2A. Tá? E sobre A, que está acompanhado de y, tem que ser igual a quem? Menos 2b, que é quem está acompanhado de y. E f sobre A tem que ser igual a uma expressão todinha, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? Então, está montada, né, todas as comparações, as equações, né, para que aquela bendita equação fosse uma equação de circunferência. Eu acho que na próxima lâmina nós temos um quadro resumo do que ficou. Isso. Então tá aí a conclusão que a gente tinha chegado, que B dividido por A para ser 1 é porque A tem que ser igual a B. Como A era diferente de 0, B também tem que ser diferente de 0. Tá? C sobre A tem que ser igual a 0, a gente já tinha falado nisso, sendo necessariamente o C 0, porque o A não pode ser 0. Tá? D sobre A tem que ser igual a menos 2A, e sempre quer dizer que para achar A eu tinha que dividir menos D sobre o 2A. E sobre A era igual a menos 2B, e isso implica dizer que para achar B eu tinha que dividir E por 2A, isso negativo, né? F sobre A era igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Isso quer dizer que se eu quisesse achar o raio, eu tinha que passar esses termos todos para um lado, e por fim, o radical. Então ficava desse jeito, R igual a raiz de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido por 4A ao quadrado. Isso te lembra alguma coisa?
São exemplos de questões como essa que nos lembra a dedução, por exemplo, de Bhaskara, tá? E outros exemplos, né? Radical duplo, por exemplo, lá na nossa aula da playlist de matemática, em radiciação, eu não contemplei o radical duplo. Tem uma aula separada para a gente falar sobre radical duplo, tá? Portanto, d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af tem que ser um valor positivo, maior que zero. Tudo bem? Eu quis fazer esse exemplo para você ver a possibilidade de comparação entre outras equações e a equação da circunferência, né, diante de alguma situação, problema que caso vocês venham pegar. Tudo bem? Ok. Agora é a sua vez. Diante do que a gente viu sobre a equação geral da circunferência, vá lá no nosso livro, você da nossa escola em ABC, e tente resolver as questões da página 72. Foi um prazer estar com vocês nessa nossa videoaula. Até mais!